Ditadura do Estado Novo. É uma ditadura civil que vai acontecer dentro do Brasil do ano de 1937 até o ano de 1945. Essa ditadura vai dar uma consolidação do poder para Getúlio Vargas, até porque ele vai se tornar um ditador e vai mandar em praticamente tudo. Nós vamos ter decretado, então, o que a gente chama de estado de sítio, onde o Congresso Nacional vai ser fechado, com a grande justificativa de que a gente vai arrumar a casa aqui primeiro, depois o Congresso Nacional volta a funcionar normalmente. Vamos ter como ação dentro desse período histórico também a criação do DIP, que significa essa siglazinha, Departamento de Imprensa e Propaganda. Dentro do DIP a gente vai ter duas ações que é muito importante a gente falar. Vamos ter realizada a censura, ou seja, tudo que era contra o governo de Vargas, tudo que vinha contra os ideais e pensamentos de Vargas era censurado. Como exemplo, eu trouxe para vocês um compositor de samba que se chama Wilson Batista. Esse cara, em 1932, vai compor uma música que se chama Lenço no Bolso. Eu vou falar um pouquinho aqui, recitar um pouquinho da música, porque eu não sei cantar, né? Para vocês entenderem do que se trata essa canção e observarem a censura acontecer. Porque, como eu disse, ele vai compor ali esse samba em 1932, antes do Estado Novo, mas quando passa a ser o Estado Novo, essa música não pode tocar mais nas rádios, né? Então vamos ver aqui um pouquinho do que se trata essa canção. Ele fala bem da vadiagem. Deixa eu ler aqui um pedaço para vocês. Meu chapéu do lado, tamanca arrastando, lenço no pescoço, navalha no bolso. Eu passo gingando, provoco e desafio. Eu tenho orgulho em ser tão vadio. Sei que eles falam deste meu proceder. Eu vejo quem trabalha andar no miserê. Eu sou vadio porque tive inclinação. Eu me lembro, era criança, tirava samba canção. Comigo não, eu quero ver quem tem razão. Então percebam que ele fala bem da vadiagem. E por conta disso, nós sabemos que Vargas tinha essa característica do trabalho, tinha esse intuito do trabalho de mostrar o quanto o trabalho era importante para o Brasil. Então, se era contra a ideia de Getúlio Vargas, sofria uma censura. Essa música vai parar de ser divulgada nas rádios e o Wilson Batista vai parar de compor músicas assim e vai passar a compor músicas que falam bem do trabalho. Percebam como a censura vai mudar, de certa forma, a vida das pessoas. Olha só, ele vai compor então uma música que se chama O Bonde de São Januário. Eu vou ler uma parte aqui para vocês também. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu quem vou trabalhar. Percebam que a partir desse momento ele começa a compor coisas que falam coisas boas, né, sobre o trabalho. Passa a amar o trabalho, justamente por conta dessa censura que eu já falei para vocês. Dentro do DIP, a gente também tinha um outro objetivo além da censura, que era propagação, ou seja, as propagandas enaltecendo o ditador Vargas, enaltecendo o governo varguista, ok? Então, isso é muito característico das ditaduras lá dentro da Europa. Stalin, Hitler, era normal existirem essas propagandas para enaltecer aquele ditador, ok? Um exemplo que eu posso dar dentro do DIP vai ser a criação da Hora do Brasil, aquele jornal que passa nas rádios até hoje. Então, ele foi criado basicamente para Vargas, para enaltecer tudo que Vargas fazia. E isso foi um dos feitos, né, desse governo. A gente vai ter acontecendo também dentro dessa ditadura, o que a gente chama de CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas. A gente vai ter surgindo ali, então, alguns direitos aos trabalhadores, ok? Gostaria de, mais uma vez, falar que é uma conquista, não foi nada de mão beijada, então já existia aquela pressão popular para que
acontecesse melhorias na vida dos trabalhadores. Então, a gente vai ter, por exemplo, a carteira de trabalho obrigatória para os trabalhadores fazerem um vínculo, né, com quem está empregando eles. A gente vai ter férias remuneradas, descanso semanal, vamos ter a criação também da licença maternidade. Muita gente me pergunta sobre o 13º. 13º é mais à frente, no governo de Goulart, tá? Bem mais à frente. Ok, a gente precisa entender também que dentro desse Estado Novo, dentro dessa ditadura, a gente vai ter acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos entender a posição do Brasil nesse momento. Segunda Guerra Mundial, 39 a 45. Como que Vargas vai se portar perante esse grande evento mundial? Olha só, nós sabemos que Vargas, de certa forma, era um amiguinho de Hitler e de Mussolini, ok? Ele era um ditador e tinha uma proximidade com os nazifascistas. Vargas vai demorar para entrar na Segunda Guerra Mundial. A princípio, ele vai tentar se manter neutro. Por quê? Ele tinha uma certa aliança, né? Ele estava alinhado ideologicamente com os nazifascistas, ou seja, com a Alemanha, com a Itália, mas também estava alinhado economicamente com os Estados Unidos. Então, perceba o grande dilema de Vargas. Eu vou para qual lado? Onde eu vou lutar nessa guerra, entendeu? A gente vai ter muito conhecido, inclusive, um episódio, na verdade, 2 episódios de 2 navios do Brasil que vão ser afundados por submarinos alemães. E aí a gente vai ter os americanos cutucando Vargas. Olha só o que eles estão fazendo, você tem que vir para o nosso lado. Enfim, só para vocês saberem como curiosidade isso. E aí, como eu disse, Vargas vai se manter um bom tempo neutro. Ele só vai entrar mesmo na guerra em 1943. E ele vai entrar do lado dos Estados Unidos, ou seja, a economia vai falar mais alto nesse momento, ok? Ele vai então declarar guerra ao eixo, à Alemanha. Nesse momento, a gente vai ter acontecendo entre os Estados Unidos e vários países da América Latina o que a gente chama de política da boa vizinhança. O que significa isso, professora? Eles vão ter, o nome já diz muito, né? Essa política de que tá ali do lado, tá ajudando economicamente. Alguns exemplos aqui eu posso dar para vocês. Quando a gente fala da Disney, a gente vai ter a criação do Zé Carioca, vamos ter a Carmen Miranda saindo aqui do Brasil e indo para os Estados Unidos tentar, de certa forma, difundir a cultura brasileira lá. Então, tudo isso é característica dessa política de boa vizinhança, ok? É uma boa relação dos Estados Unidos com o Brasil.